Senhor Deus, muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá, ó Deus, de, como igreja do Senhor, podemos crescer na graça e no Teu conhecimento. Continua conosco, Deus. Revela a nós, Senhor. Revela a Tua glória para nós, através da Tua palavra e de um relacionamento pessoal contigo. Desse versículo, Paulo está falando, olha, eu tenho contemplado a glória do ministério do Espírito Santo na minha vida. Quem sou eu? Indigno, pecador. Mas olha, Deus me amou de tal maneira que Ele deu o Espírito Santo dele. Jesus morreu por mim, e porque eu criei, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Isso é glorioso demais, porque Ele está operando em mim. Ele está me transformando a cada dia mais. Isso não vem de mim, é obra de Deus em mim. E ele podia testemunhar do poder de Deus na sua vida. E ele falava, olha, isso é tão grande para mim, que não me importa se você tem alguma coisa contra mim. O que Deus tem me dado, o que Deus tem para mim é tão maior que tudo isso. Porque eu posso continuar te servindo e eu posso continuar te amando. Porque o que eu tenho em mim não vem de mim, vem de Deus. Que testemunho, né, irmãos? Que testemunho glorioso Paulo pode dar para esses irmãos. Realmente o coração de Cristo aqui. Que nós aprendamos com esse coração, irmãos. Que nós aprendamos de forma a não reclamar tão facilmente, né? Nós damos muita vazão para a nossa carne. Nós damos muita vazão para as coisas que não acontecem do jeito que eu gostaria, não é? E Paulo está falando, tudo bem, as coisas não vão ser mesmo do jeito que você gostaria, mas você confia na soberania de Deus. Você confia que Deus está no controle de todas as coisas. E que no final Ele vai ser glorificado e você vai ser mais abençoado do que se as coisas fossem do jeito que você gostaria que elas fossem. Eu enumerei uma série de razões pelas quais as pessoas gostariam de desistir no ministério. Vamos ver? Algumas pessoas querem desistir, elas se desanimam, né? E quando eu falo ministério, eu falo de não só seguir a Cristo, mas eu falo de servir a Cristo, de ser um discípulo, de seguir os passos dele. E olha, seguir os passos de Cristo foi difícil, é difícil, né? Porque ele foi, sendo Deus em carne, ele foi humilhado, né? Ele foi zombado, ele foi... falaram até que ele fazia milagres por Beelzebub, né? Pelo príncipe dos demônios. Jesus ouviu isso, né? E aí a palavra de Deus fala assim, o servo não é maior que o seu senhor, amém? Se perseguiram a mim, vão perseguir você também, né? Todos que seguem a Cristo serão, né, perseguidos. Então a gente não se assusta quando a gente é perseguido. Então, algumas razões por que as pessoas desanimam, né? Elas não querem seguir esse caminho, elas não querem continuar servindo, né? É impossível você falar que você ama a igreja, irmão, se você não ama Jesus, o Senhor da igreja. Por isso que Jesus falou para Pedro, Pedro, tu me ama? Amo. Senhor, eu gosto de ti. Então cuida das minhas ovelhas. E 3 vezes o Senhor perguntou para Pedro, tu me amas? Ele falou, Senhor, eu amo. Ele falou, então cuida das minhas ovelhas. Isso me assusta não só o fato de Deus confiar aquilo que Ele deu à própria vida, que Cristo veio morrer para ter, né, a igreja dele, confiá-las, né, ao ensino de homens, mas é convincente demais no meu coração saber que a gente só pode amar o povo de Deus se a gente realmente ama o Senhor. Quando a gente realmente ama o Senhor, a gente vai amar o que Ele ama. Então não é o teu amor que te faz continuar no ministério servindo o teu irmão, debaixo de crítica, de julgamento, disso e daquilo. Não. O que te sustenta é quanto mais você sabe quanto Deus te ama. O que te sustenta, o que te faz perseverar é a certeza e a convicção que você tem do amor de Deus na tua vida, dessa glória, desse ministério que o Espírito Santo de Deus está operando em você. Isso é o que te dá força para continuar. Mas vamos lá, algumas pessoas param por qualquer coisa, né? O que elas dizem? É muito difícil, não dá, né? Tá muito difícil. Ou elas falam, é muito cansativo, né? Ou as pessoas são falsas. Não vou fazer porque as pessoas são falsas. Ou as pessoas são fofoqueiras, elas falam demais. As pessoas são interesseiras. Já ouviu essa? Você só serve enquanto serve, né? No dia que você não pode servir, você já não presta. Não importa quanto tempo você tenha servido. As pessoas são assim. Não tenho dinheiro suficiente. Olha, não dá para continuar o ministério porque eu não tenho dinheiro suficiente. Não tenho ajuda suficiente. Ninguém me ajuda, é só eu, não dá para continuar.
não tenho as condições necessárias para executar o ministério do jeito que eu gostaria, né? Se o vento fluísse, né, nessa direção e todas as coisas, né, acontecessem do jeito que eu sonhei, né, que eu orei, que eu queria, aí eu poderia continuar, mas não é assim, então não dá. Por que eu fiz isso, irmãos? Porque isso é a realidade. Isso é realidade. Não é um, infelizmente, nem dois, né, que a gente ouve desistindo por uma dessas razões. Mas aqui no versículo 1, Paulo está falando, olha, humanamente falando, eu teria qualquer razão, né, todas as razões para desistir. Eu plantei essa igreja com suor, construindo tenda, para não ser pesado para ninguém. Discipulei vocês, fiquei tantos anos ensinando a palavra de vocês, deixei pessoas, né, maduras para cuidar de vocês, e agora vocês me tratam dessa forma, né, querendo cartas de recomendação, querendo que Paulo provasse a autoridade espiritual dele para poder fazer parte daquela igreja. Mas Paulo fala, olha, o ministério do Espírito Santo em minha vida é glorioso demais. E por essa razão eu não desanimo. Eu não tenho como me desanimar. Nada é capaz o suficiente de me desanimar. E ele continua. Versículo 2. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Então Paulo ele diz no versículo 2, olha, tudo que eu faço, e tudo que ele fala nós, se referindo a ele, aos apóstolos, aos seus assistentes, aqueles que serviam ao lado dele. Ele fala, olha, nós renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Nós não temos nada do que nos envergonhar. Nós não temos nada que pudesse nos colocar em descrédito diante de vocês. Vocês podem examinar as nossas vidas. E ele fala, não usamos de engano. Nós não estamos pregando uma mentira. Nós não estamos diluindo o evangelho de Cristo de modo que todo mundo goste. Não. Nós estamos pregando o evangelho pelo que ele é. Isso foi o que Deus fez. Ele enviou o seu Filho para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E o seu Filho morreu na cruz no nosso lugar. Isso é o evangelho. E não adianta as pessoas quererem se apropriar das bênçãos decorrentes da fé em Cristo sem nascer de novo. Elas precisam entregar o coração para Jesus. Elas precisam falar, eu quero segui-lo e eu quero pagar esse preço, o preço do discipulado. E nessa época, irmãos, haviam tantos homens que falavam tanta coisa bonita, mas eles não tinham uma vida diante de Deus. Eles nem sequer conheciam o Senhor Jesus. Mas eles entravam nas igrejas e faziam a cabeça das pessoas de forma que elas eram convencidas pelas palavras bonitas deles. E isso que estava acontecendo em Corinto, e eles estavam confusos em relação a Paulo. Mas Paulo está falando, olha, eu não ajo dessa maneira, eu não estou manipulando vocês, eu não estou interessado no dinheiro de vocês, nós não usamos de engano, nós não diluímos, não aguamos o evangelho de forma que seja fácil para as pessoas. Não, olha, gosta de mim, gosta do que eu falo, faz isso porque eu sou um cara legal. Não, Paulo falou, nós não fazemos isso, nós não torcemos a palavra de Deus. Infelizmente há muitos que ainda hoje torcem a palavra de Deus de forma a serem, né, privilegiados ou a serem beneficiados através da palavra distorcida de Deus. E ele fala, nós não fazemos isso, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Então, pelo contrário, eu não engano, né, eu não falo um falso evangelho, eu não falo aquilo que agrada aos ouvidos, eu não vou falar aquilo que as pessoas querem ouvir, eu vou falar aquilo que precisa ser dito. E ele fala, e eu faço isso com uma explicação clara
da verdade. A verdade é a palavra de Deus, irmãos. Com essa verdade não há mentira que resista. Com essa verdade, toda mentira cai por terra. Por que você crê nisso? Quem te falou dessa forma? Você já examinou a luz da palavra de Deus? Porque tudo que a luz da palavra de Deus ou permanece porque é verdadeiro ou cai porque é uma mentira. E a nossa fé, ela tem que ser fundamentada na palavra de Deus, que é a verdade de Deus. O resto é religiosidade. O resto é uma mentira. O resto é um engano. O resto é uma torção, é uma distorção da palavra de Deus. Então Paulo está falando muito claro aqui. E por isso eu tenho a ousadia, de recomendar-nos a consciência de todos diante de Deus. Então, diante de Deus, eu posso pregar ousadamente. Paulo tinha certeza de que a glória dessa nova aliança, do ministério do Espírito Santo em sua vida, dava a ele ousadia de pregar o evangelho a todas as pessoas, independente da raça, da cidade, do credo que elas compartilhavam, de qualquer coisa, status social, não importa. O evangelho, ele muda qualquer um. Você não precisa adaptar o evangelho. O evangelho é o mesmo. O evangelho é o mesmo. Os corações, as pessoas, as culturas são diferentes. Talvez a abordagem para você se fazer ouvido pelo outro sejam diferentes. Mas o evangelho, aquilo que vai salvar tanto um quanto o outro, é a mesma coisa. Amém? Então Paulo está falando, olha, eu prego esse evangelho, eu não o diluo, eu não adultero esse evangelho, eu não falo de acordo com o que as pessoas querem ouvir, como esses pregadores fazem. Spurgeon, ele falou uma coisa que eu quero ler para você. O pregador Spurgeon, ele falou a seguinte: o pregador deve pregar em nome de Deus ou segurar a sua língua. Se o Senhor não lhe tiver enviado com uma mensagem, vá para a cama, ou para a escola, ou cuidar dos seus negócios. Porque não importa o que você tiver que falar sobre si mesmo, mas se o céu lhe confiou uma mensagem, proclame-a como se fosse a própria boca de Deus. Seja ousado. Se você tiver que falar de Deus, da palavra de Deus, fale. Fale aquilo que Deus, que o Espírito Santo fez na sua vida, colocou no seu coração. Mas não tenta diluir o poder do Evangelho de Deus. Porque se você dilui o poder do Evangelho de Deus, você vai diluir também a ação do Evangelho na vida dessa pessoa. Ela não vai crescer. Ela não vai ser transformada. Ela vai ser uma criança espiritual. E a gente vê isso hoje, infelizmente. Há muitas pessoas que falam, eu tenho anos de evangelho, anos de igreja, mas elas são provadas, isso aqui, elas já desistem. Elas já abrem o bico, elas já reclamam. Que ainda não amadureceu, que ainda é imatura, ainda é criança na fé. E Paulo, ele pregava humildemente, porque ele sabia que essa glória vinha do Espírito, não era dele. Por isso que o tema desse capítulo é vasos de barro, se referindo à humanidade, se referindo à limitação humana, o nosso corpo mesmo, que nós somos feitos do pó. Nós somos feitos do pó. Isso aqui é barro, Nós somos feitos do barro. Não é à toa a ilustração bíblica do oleiro, moldando o barro, fazendo o vaso de barro. Porque nós somos barro. Então Paulo, ele prega o evangelho com ousadia, mas ele prega também com humildade, porque ele reconhece que essa glória vem de Deus. Não há nada nele que possa causar que o evangelho atue em alguma vida, transforme uma outra vida. Se o evangelho tem esse poder de transformar alguém, esse poder vem do Espírito Santo de Deus e não de homens. Então ele prega com ousadia, mas ele prega com humildade também. E ele prega com honestidade, quando ele fala que ele não adultera, quando ele não torce, quando ele não prega o engano. Ele está falando, olha, eu estou pregando abertamente o evangelho como é. Então ele prega ousadamente, humildemente, honestamente e com integridade. Isso é inteireza de coração.
de todo o coração, ele prega o evangelho de Cristo, como alguém que quer viver esse evangelho, longe de corrupção, mas com simplicidade. O evangelho é simples, irmãos. Nós é que complicamos as coisas, né? Nós terminamos o culto a semana passada com aquela sensação tão clara de que Deus, ele quer resplandecer, ele quer que as pessoas à nossa volta vejam ele em nós, né? Que ao nós contemplarmos a glória de Deus, nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior que vem do Senhor, que é o Espírito. Então nós temos a certeza que à medida que nós nos relacionamos com o Senhor, nós parecemos mais com Ele, né? Se você anda muito com uma pessoa, você acaba falando como essa pessoa, agindo como essa pessoa, né? Tendo os hábitos dessa pessoa, você começa a se parecer demais com essa pessoa. As pessoas são capazes de olhar para você e lembrar do outro, né? Isso acontece muito com casais, né? Que estão muito próximos. Quanto mais você anda com Jesus, quanto mais você se relaciona com Jesus, mais você se parece com Ele. Essa é a glória da nova aliança. Essa é a glória que vem por meio da fé em Cristo. Nós podemos refletir a glória de Cristo através de nós, porque nós temos um relacionamento pessoal com Ele. Amém? Então não é religiosidade, não é vir para a igreja, não é carregar uma Bíblia na mão. É viver, é andar com Jesus, é ter um relacionamento com Jesus. E é isso que Paulo está falando. Por causa disso, eu prego o evangelho com integridade. E Paulo pregava o evangelho diante de Deus, né? Ele não tinha medo, porque ele pregava diante de Deus. Irmãos, todos nós, não só os pregadores, mas todos nós cristãos, nós temos que ter isso na nossa mente. Todos nós vamos dar conta diante de Deus um dia de tudo que nós fizemos para Ele, né? Ou no nome dEle. Quais são as motivações do nosso coração? Isso é um ponto muito importante aqui, né? Paulo, ao se comparar com esses judaizantes, ou esses homens que entravam na igreja para falar do nome de Deus, mas pregando o evangelho diferente do que Paulo pregava, falando que as pessoas poderiam ser salvas através de religiosidade, né, de coisas externas, de costumes, de roupas, de tradições, da lei de Moisés. Todos nós precisamos ter a ousadia, irmãos, de que a ousadia e a certeza de que nós vamos dar conta diante de Deus um dia, de todas as coisas que nós falamos no nome do Senhor. Nós pregamos o nome do Senhor. Deus nos salvou e nos chamou para sermos testemunhas de Cristo. E a testemunha, ela não faz mais nada do que contar o que ela vê, o que ela experimentou, né? O que ela sabe. Tudo que passa disso é um falso testemunho, né? E um falso testemunho é alguma coisa muito grave, né? É alguma coisa que fere o caráter de Deus, né? Um falso testemunho. Então nós estamos falando ou mostrando, eu gosto de falar, nós estamos revelando, né? Algo que estava oculto, né? Nós estamos revelando a glória de Jesus para as pessoas à nossa volta todo dia, né? Isso é forte, né? Isso é muito impactante. E nós temos uma responsabilidade muito grande por causa disso, né? Mas às vezes os homens, eles olham muito mais para a humanidade deles do que para a glória do Espírito Santo dentro deles. Por que eu estou falando isso? Porque o que nós vamos dar conta, irmãos, não é a nossa humanidade e pecaminosidade. Isso Jesus já deu conta. O que nós vamos dar conta é o que nós, de posse do nome dele, ou dessa graça, ou dessa misericórdia e dessa bênção, escolhemos fazer. Vocês estão entendendo? O que nós escolhemos fazer depois de ser livre, de tamanho livramento. Será que nós fomos libertos para aprisionar outros? Ou fomos libertos para que outros também provem da mesma libertação? Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, é diante disso que nós vamos prestar contas diante de Deus. É interessante, a gente falava de Jesus, onde os pecadores, né, sempre viam e se sentiam confortáveis aos pés dele. Mas os líderes religiosos, esses eram aqueles que levavam chumbo grosso de Jesus.
os hipócritas, aqueles que eram que agiam por aparência, por religiosidade. Tanto é que Jesus ele dá na parábola do bom samaritano o exemplo do sacerdote e do levita, lá dos servos de Deus, né? Que passaram do outro lado quando viram o judeu, né? Um próprio judeu caído na rua, foi assaltado, foi espancado, estava sangrando. Mas eles pensavam, com certeza o serviço que importa é aquele que eu faço lá na igreja. Hipócrita. Enquanto o samaritano não podia nem se aproximar do local da adoração dos judeus. Ele viu aquele judeu e ele socorreu, ele ungiu aquele homem, enfaixou as suas feridas, levou para uma hospedagem, pagou o custo, né, do tratamento dele. E Jesus falou: quem amou o seu próximo nessa história? O samaritano. Né? Então é disso que eu estou falando, irmãos. Todos nós vamos prestar contas diante de Deus com o que fazemos com o nome de Cristo, tá bom? Isso é muito sério, isso é muito poderoso. E uma coisa importante antes da gente continuar, isso é o que eu tenho aprendido no ministério, é isso que você também deve aprender. E eu estou falando isso para que você não seja pego de surpresa. Paulo aprendeu a ter uma casca grossa e um coração macio. O que eu quero dizer com isso? Que ele levou, né, chumbo grosso no ministério, né? Ele foi criticado, perseguido, e não só, muito mais pelos irmãos do que pelos que não eram convertidos. E ele perseverou, e ele continuou. Só que ele não mantinha um coração amargo. Ai, eu tenho que continuar fazendo esse trabalho, apesar desse povo tão horrível. Ele não agia dessa forma. Porque à medida que essa glória do agir do Espírito Santo transformava Paulo, e ele aprendia por meio do sofrimento que teve, a depender mais de Deus, a conhecer mais a Deus profundamente, a compartilhar do conhecimento de Cristo, ele via a glória dessa nova aliança. Então, da mesma forma que Jesus, né, foi exaltado, mas não antes da cruz, mas não antes do sofrimento, para nós que seguimos Ele é o mesmo caminho. Nós não adianta queremos a glória e esquecermos do sofrimento. É compartilhando do sofrimento de Cristo que nós experimentamos da glória de Cristo. E essa é uma mensagem que infelizmente as pessoas não querem ouvir hoje em dia. Essa é uma mensagem que infelizmente não está falando de vitória, de bênção, de que eu vou ter tudo o que eu quero. Não quero ouvir, não gosto de ouvir, mas a gente precisa ouvir, porque a gente quer ser crente maduro, a gente quer ser seguidor de Cristo, que depende do Senhor, que quer ver o Espírito Santo nos amassando, nos quebrando, nos fazendo de novo se preciso for, nos ensinando a amar com o amor de Deus, porque nosso amor é egoísta, nós não sabemos amar, nos ensinando a perseverar no meio dos ataques, das lutas, das dificuldades internas e externas. Tudo isso é o agir do Espírito Santo na nossa vida. Tudo isso é vontade boa, perfeita, agradável de Deus para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo aprendeu a desenvolver uma casca grossa com coração macio. O seu coração não endureceu, não ficou amargurado, né? Você já falou com uma pessoa amargurada? O fruto da amargura é amargo, né? Quando você fala com uma pessoa amargurada, você sente, né, aquele gosto ruim da amargura, né? Porque ali é um coração cheio de amargura. E o fruto, né, da amargura é amargo, né? E isso não é uma coisa boa de compartilhar, né? Mas Paulo, apesar de toda a injustiça que ele sofreu pelos irmãos, no ministério, ele aprendeu a ter uma casca grossa, resistente à pancada, anti-impacto, né? Ele aprendeu a ter um corpo anti-impacto. Pode mandar, porque, olha, já perseverei, já passei por tantas que isso daí não vai ser nada, né? Ele aprendeu a ter uma casca grossa, porém com coração macio. Porém, cada vez mais com compaixão dos irmãos. Porque quem fere, irmão, é ferido. Né? Pessoas feridas ferem, né? Pessoas feridas ferem. Pessoas amadas amam, né? Pessoas perdoadas
perdoam, né? Tudo depende do que está lá. Paulo, ele aprendeu a olhar na perspectiva de Cristo. A pessoa, ela faz isso porque ela não tem outra coisa para oferecer. Se ela fere, é porque ela é ferida. Então ele não olhava para a pessoa que o feria, o machucava, com um olhar de: como pode você fazer isso comigo? Quem você pensa que é? Não, ele olhava na perspectiva de Cristo e ele falava: essa pessoa só está fazendo isso porque há uma ferida lá dentro que precisa de cura. E só Jesus pode curar. Então Jesus veio à terra por essa ferida que o pecado causou em nós. E Paulo perseverava por causa dessa ferida, que ele cria que só Jesus podia trazer cura a um coração ferido. E assim nós, irmãos, há muitas pessoas feridas à nossa volta. É claro que a vontade que dá de que elas sejam curadas bem longe da gente. Alguém riu. É verdade, não é? É isso que eu sinto, né? A vontade que dá é que elas sejam curadas bem longe de mim. Mas eu tenho aprendido no ministério com o Senhor, né? Que isso cabe ao Senhor, né? A nossa parte é nos fortalecer em Cristo, é buscar um coração igual ao do Senhor, é perdoar com o perdão dele, é amar com o amor dele, é não tentar se defender na sua própria força, é deixar que Deus defenda você. E quanto mais nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Cristo, irmão, mas você dá a oportunidade do Senhor te exaltar. Mas se você tentar lutar sozinho e se defender sozinho, vai ser cada vez mais difícil e você vai acabar com o coração amargo também. Tá bom? Então nós temos duas saídas, mas só uma delas tem sucesso, a outra é fracasso. Então escolhe o caminho do sucesso, porque você tem esse ministério glorioso que Paulo também tinha, que é a presença do Espírito Santo de Deus habitando em você. Amém? Então saiba que o chamado ministerial, se você tem ou vai ter, você vai ser testado, você vai ser provado, porque não é o homem que faz o ministério, mas é o ministério que faz o homem, tá? Deus usa o ministério como uma ferramenta para moldar Jesus em você. Então, saiba disso. Se você tem um chamado ministerial, você espere ser testado, porque a obra é que você seja mais parecido com Jesus. Quando Deus chama um homem e uma mulher para qualquer ministério, não é porque você é bom o suficiente para Deus, não. É porque Ele te ama e Ele quer moldar Jesus Cristo na tua vida. E Ele usa o ministério para isso. Então ministério não tem muito a ver com o que você vai fazer, né? Com o que você vai oferecer para as pessoas. Ministério, biblicamente falando, tem muito mais a ver do que Deus vai fazer na sua vida através do ministério. E é por isso que a gente não desanima, que a gente não desiste, a gente está em boas mãos. Amém? Faz sentido tudo isso? É? Por mais desagradável que seja? Né? É bênção, né, irmãos? Porque senão a gente vai continuar imaturo, né? Primeira coisinha que acontece... Isso é alguém resmungando, tá? Se não entenderam bem, né? É assim que a gente faz. Parece o Zé Rabugento, né? Mas é assim que a gente fica. Versículo 3 fala assim, ó. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Paulo fala, olha, se o nosso evangelho, o evangelho verdadeiro, o evangelho que reflete a glória de Deus na face de Cristo, esse evangelho que é único, capaz de salvar uma alma, de transformar um pecador em um santo. Só esse evangelho tem esse poder. E ele está falando aqui, olha, se o nosso evangelho está encoberto, ou alguém não está vendo ele, para os que estão perecendo é que está encoberto. Paulo está deixando algo muito claro para os irmãos. Ele falou, irmãos, o tipo de evangelho que eu prego é esse. Se você não pode ver, eu tenho uma notícia para te dar. Isso é uma notícia ruim. Porque se o meu evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que ele está encoberto. Se alguém não é capaz de entender o evangelho que está sendo pregado, algum problema tem. Porque esse evangelho é simples, ele é claro, ele é poderoso, ele é da parte de Deus, ele é transformador.
Então, se alguém não está conseguindo entender esse evangelho, não está conseguindo perceber a procedência desse evangelho, é porque está perecendo. Então, se o evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo, é para os que estão ainda nas trevas, é para aqueles que ainda estão com véu, é para aqueles que ainda estão cegos espiritualmente, aqueles que estão perecendo. E a verdade desse versículo não é um perecer como vão perecer no final. Não, eles já estão perecendo agora, né? A pessoa ela só não consegue discernir ou ouvir, entender o evangelho de Cristo, como Deus salva o homem, quanto Deus ama o homem e quer perdoar esse homem, só se ela estiver cega espiritualmente. É isso que Paulo vai mostrar no versículo seguinte. E isso não quer dizer que a pessoa ela vai terminar perdida, isso significa que a pessoa já está perdida. Ela precisa ser encontrada, ela precisa ser salva, ela precisa ser resgatada. E aí ele fala no versículo 4: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, vamos ler de novo. Paulo está se referindo ao Deus desta era. Quem é o Deus desta era? Satanás, né? Satanás, ele é o Deus desta era. Veja que Deus está com letra minúscula, porque ele não pode ser comparado ao Deus dos deuses, criador do universo. Então, ele é o Deus desta era, né? Desse mundo. E o Deus desta era, ele cegou o entendimento dos descrentes. As pessoas que não creem em Jesus para a salvação, elas não tiveram ainda a revelação dessa glória da nova aliança, né, que é pela fé, que veio pela graça, mas através da fé em Cristo, ela é revelada, né? A pessoa que não tem esse discernimento, essa visão, aqui está falando que ela é cega pelo Deus dessa era. O diabo cegou, ele não deixa com que essa pessoa veja, ela enxergue, para que não veja a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, se você prega o evangelho e a pessoa não entende, é porque ela está cega, ela não está espiritualmente desperta ou viva, ela está morta espiritualmente, ela está, né, cega espiritualmente, ela está perdida. Porque Satanás, ele cega o entendimento, a pessoa não consegue entender, né? Você pode desenhar, você pode explicar 10 vezes, você pode, né, fazer o que for, a pessoa ela não entende, porque ela não consegue ver, né? Ela não consegue entender. É uma cegueira espiritual. Mas você fala, olha o que Jesus fez com a minha vida, né? Jesus me transformou, Jesus é maravilhoso, Ele ama você, Ele deu a vida por você, Ele venceu a morte. E você fala para a pessoa todo empolgado com o que Deus fez na tua vida, e a pessoa não tem reação nenhuma, né? Ela não tem, porque ela está cega, ela está ainda cega espiritualmente. João 3,19 nos dá uma informação muito importante. Vamos ler João 3,19. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então veja, a luz veio ao mundo, Jesus é a luz do mundo. Ele veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Porque as obras dos homens são más, eles não querem a luz, porque a luz ela expõe as obras más. Então, não é só, então por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente só culpa o diabo, né? A gente fala assim, não, o diabo, a culpa é do diabo, mas aqui fala que ele cega o entendimento do descrente, ou seja, a pessoa que não crê, a pessoa que está perdida, a única coisa que Satanás pode fazer é entretê-la, né, para que ela continue perdida, para que ela continue sem se interessar pelo evangelho. Porque à medida que ela se interessar, no momento que a pessoa se interessar pelo evangelho e se aproximar de Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero saber. Se a Bíblia é verdadeira, eu quero conhecer. Se existe um Deus, eu quero provar. No momento que o ser humano, ele tem o interesse, ele tem a disposição, Satanás não pode impedi-lo de conhecer a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Satanás, ele pode entreter aqueles que querem continuar cegos.
mas ele não tem poder de impedir aquele que busca a luz do Evangelho de Cristo. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o coração, a palavra de Deus fala. Eu serei achado por vós, quando você me buscar de todo o coração. Então entendam, para a pessoa religiosa, o Evangelho de Cristo ele vai estar sempre encoberto, porque ela está satisfeita com as obrigações religiosas dela. Mas para a pessoa que realmente quer, irmão, pode... Eu fui católico a minha vida inteira. E eu fui ensinado que havia uns dogmas da igreja, que eram inquestionáveis. E eu me perguntava mesmo, se eu precisava orar para tanta gente a não ser Deus, e por que eu precisava de tanto refúgio, artifícios para poder, né, chegar a Deus. E aquilo... E é interessante que eu comecei a buscar a vontade de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é verdadeira. Se você o busca de todo o coração, ele se revela a você, não importa onde você está. Ele se revelou para mim de tal maneira que eu falei, peraí, tem muito mais do que isso, né? É muito mais do que uma religiosidade. E a gente tem que tomar cuidado, né? Que eu dei o exemplo dos católicos, mas tem muito evangélico na mesma cegueira, tá bom? Tem muito evangélico na mesma cegueira. Eles vivem por uma obrigação religiosa, tá bom? São as coisas que eles fazem que garantem comunhão com Deus. Não é um caminhar diário com a pessoa, um relacionamento com Jesus. Eu quero aprender com Ele na palavra dEle. O que Jesus fazia? Eu quero fazer igual. Sabe, não havia um relacionamento. Era tudo muito religioso, ritual, cerimônia. Muito frio, muito impessoal. Então não estou falando que uma coisa é pior que a outra, não. Eu estou falando que eu estava cego e passei a ver para a glória de Deus. E Deus se revelou para mim. E a primeira coisa que eu fiz, eu falei, eu quero conhecer pessoas que te conhecem como eu estou te conhecendo. Primeira coisa do meu coração foi isso. Eu perguntei, eu quero que o Senhor me leve. Eu não conhecia nada, tá? Nunca tinha entrado numa igreja evangélica, nunca na minha vida. Eu simplesmente falei, Senhor, me leva onde tem pessoas que te conhecem dessa forma. Que eu vou falar de ti e elas vão entender o que eu estou falando. Que o véu foi retirado, sabe? Que existe uma vida espiritual ali. E Deus é fiel. E Deus é fiel para guiar a gente, né? Para direcionar a gente. Irmãos, e é exatamente isso que acontece. O que Paulo está falando para a igreja é isso. Olha, se o evangelho está encoberto para alguém, irmãos, eu vou falar para vocês, é para os que perecem, porque o inimigo, né, o Deus dessa era, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, a gente entende que as pessoas foram cegas por Satanás, contudo, a gente entende também que as pessoas escolhem permanecer nas trevas. As pessoas escolhem continuar nas trevas. Porque a luz veio para que todo aquele que buscar essa verdade veja. Mas aquele que não quer essa verdade vai continuar nas trevas. Pode estar na igreja que for, na igreja que prega a palavra, na igreja que não prega a palavra, na igreja que dá o salto, né, mortal com o canivete na mão, na igreja que nem palma se bate, que nem se mexe, nem olha para o lado. Não importa, não importa. Se você buscar o Senhor, Ele vai se revelar para você. Se você quer uma vida espiritual com esse Deus maravilhoso, você vai contemplar a glória do Evangelho de Cristo. Mas se você está satisfeito com uma religiosidade, você vai continuar nas trevas. João 12:31 fala assim: chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E aqui realmente Jesus, quando fala isso, ele estava a caminho da cruz, e na cruz, você sabe disso, o príncipe deste mundo, que é o Deus dessa era, que é Satanás, foi julgado. Ele foi julgado, ou seja, ele perdeu o poder da vida de qualquer ser humano que põe a fé em Cristo.
Jesus destituiu, ele tirou da mão do diabo o poder de manipular o ser humano para sempre. Ele tirou. E agora qualquer pessoa, qualquer ser humano em qualquer lugar da terra que buscar Deus, eu quero conhecer Deus, eu quero ter um relacionamento com Deus. Senhor, se o Senhor existe, me mostra, me revela. Deus, ele vai se revelar para essa pessoa. Qualquer um que busca vai encontrá-lo. Louvado seja o Senhor. Porque o príncipe deste mundo foi julgado e ele não tem mais poder sobre aqueles que buscam a Deus, ou que querem Deus, ou que querem contemplar a face de Deus. Louvado seja o Senhor. E 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo todo está no poder do maligno, mas aqueles que querem a luz, vêm para a luz e são libertos. Amém? Então é isso. Jesus, ele já julgou o príncipe desse mundo. E 1 Timóteo 1,17 fala sobre o título de Jesus e diz aqui: ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Rei Eterno. Isso significa que Jesus, ele é rei hoje, ele foi rei no passado e para sempre será rei. O Rei Eterno. Passado, presente e futuro. Ele está muito acima do Deus desta era que foi julgado. Então, irmãos, antes da gente continuar, a gente precisaria mudar um pouco a nossa forma de orar. A gente precisa orar para que Deus possa iluminar o nosso coração, para que a gente possa compreender o seu amor e crescer, né, na sua vontade para a nossa vida. E a gente deve pedir para que o Senhor, ele tire a venda dos olhos, né, daqueles que estão cegos para o Evangelho. Ou que ele cause desejo no coração dessas pessoas de conhecerem a verdade. Porque assim que nós conhecemos a verdade nos liberta. Amém? Então é essa forma que nós devemos orar. Que o Senhor haja nos corações daqueles que estão cegos ou que estão amando as trevas. De forma a trazê-los para a luz, né? Que eles desejem a luz, para que sejam libertos. O versículo 5 fala: mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor e a nós como escravos de vocês por causa de Cristo. Isso daqui é um versículo muito poderoso também, irmãos. Paulo está falando: olha, nós não pregamos a nós mesmos. Você sabe quando a pessoa prega a si mesma, porque ao invés dela glorificar Jesus, ela fala do que ela fez, né? Olha, você viu o que eu fiz? Você sabe que eu sou capaz? Olha, vou te mostrar. E a pessoa, ela está sempre se pregando a si mesma, né? As pessoas não têm como crescer na fé ou na semelhança de Cristo ouvindo as pessoas pregando a si mesma, né? Porque o único que transforma, o único exemplo a ser seguido é o de Jesus. Então, a única coisa que faz sentido realmente, né, de forma efetiva na vida de uma pessoa é seguir Jesus. Então nós temos que pregar a Jesus e não a nós mesmos. Não é o homem o foco do Evangelho, mas Jesus é o foco do Evangelho. Foi Ele que morreu, foi Ele que venceu a morte, foi Ele que nos amou com amor eterno, não ninguém mais. Então Paulo está falando: olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós não pregamos a nós mesmos, viu? Nós não pregamos as credenciais ou os currículos que nós fizemos como esses caras fazem. Nós pregamos Cristo, o Senhor. E a nós, quando a gente fala da gente, sabe como a gente se refere a nós? Como escravos de vocês. Então nós não pregamos: olha o que eu sou, doutor, PhD em santidade, isso e aquilo mais, né? O quarto da trindade, depois de mim não há outro, né? Paulo está falando: não é nada disso, não é nada disso. O foco da nossa pregação, o foco da nossa mensagem é Jesus Cristo. Ele é o único que transforma alguém. Não interessa a ninguém o que eu fiz ou deixei de fazer, mas interessa as pessoas saberem, conhecerem o que Cristo fez por elas, quem Ele é para elas, o quanto Ele as ama e o quanto Ele se importa por elas. Então é isso, nós não pregamos a nós mesmos, mas é Cristo o Senhor. E quando a gente fala de nós somos escravos de vocês por causa de Cristo. A razão é muito importante, porque Paulo ele prega ser servo, mas não subserviente. Não que a gente é escravo um do outro, por simplesmente ser. Não. Subserviência, né?
subservientes. Nós não somos subservientes, irmãos, aos outros. Ou seja, nós não somos capachos dos outros, tá? Ah, vem cá agora, isso aqui, olha aquilo outro. Não, não é esse o ponto. Nós pregamos Cristo e nós somos servos de Cristo. E se nós fazemos alguma coisa por alguém, é por causa de Cristo. Não é para que alguém goste da gente ou porque alguém pode falar mal da gente. Não é isso. Jesus nunca se deixou ser manipulado, tá? Ah, Jesus, discípulos falaram, tem um monte de gente lá fora te esperando. Ele falou, hoje cabe ao Pai pregar o evangelho em outra cidade. E é para lá que a gente vai. Ele não se deixou manipular, não. Né? Nós somos escravos de Jesus para fazer a vontade de Jesus. Nós servimos vocês, quando Paulo fala somos escravos de vocês, é que nós somos servos de vocês porque vocês são corpo de Cristo, porque Jesus ama vocês. Nós servimos vocês de acordo com a vontade dele, por causa de Cristo. Nós servimos vocês não é por causa de você, é por causa de Cristo. Então, poderosa palavra, muito clara. Paulo está falando, olha, nós não pregamos a nós mesmos e também é o seguinte, nós somos escravos de vocês por causa de Cristo. Amém? Versículo 6 diz, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então o mesmo Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ou que fez luz, né, resplandecer nas trevas, o mesmo Deus que falou, haja luz, e luz se fez na terra, que a terra era sem forma e vazia, escura, sem vida, e o Senhor falou, haja luz. Então esse mesmo Deus, Ele brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então foi esse mesmo Deus que falou, haja luz no coração do Celso, haja luz no coração da Kelly, da Paty, do Otávio, do tio Leão, da Tati, da Carol e de cada um de nós. Nesse momento, a gente passou a enxergar. A gente contemplou a glória de Deus na face de Cristo. Como se o céu fosse aberto e agora tudo faz sentido. Eu não estou aqui à toa, né? Deus me fez com um propósito glorioso. Deus tem um plano para a minha vida e esse plano está em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. Quando esse dia bendito chega, né? O dia feliz, não é? O dia feliz. O dia que o Senhor lavou os nossos pecados, ou pelo menos que abriu os nossos olhos para que a gente pudesse contemplar essa glória de ter os pecados lavados pelo sangue de Cristo. Esse é o dia mais feliz da nossa vida, irmãos. Então, é isso que Paulo está falando. Aquele que quer a luz vai se revelar para ele. É simples assim. Eu sempre falo para as pessoas, eu falo de Jesus para as pessoas, eu falo, olha, se você, na hora que você quiser, aonde quer que você esteja, se você pedir para Deus, Senhor, revela-te a mim. Se o Senhor existe, mostra para mim, se revela para mim, que eu te conheça, eu quero te conhecer pessoalmente, Senhor. Deus, Ele vai se revelar para você. Ele vai se revelar. É o desejo dEle. Jesus morreu para não só nos tirar do inferno, mas para poder andar com a gente para sempre, para ter a nossa companhia para sempre. Isso é tão precioso. Hebreus 1:3 nos fala sobre o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vamos ler Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então o Filho é o resplendor da glória de Deus. Quando a gente conhece Jesus, a gente conhece a glória de Deus. Quando a gente olha para Jesus, a gente está olhando para o resplendor da glória de Deus. E João 17:24, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Então esse é o desejo do Senhor e a oração do Senhor, que aqueles que vêm a Ele, né, aqueles que Ele não rejeita de maneira nenhuma, vejam a sua glória. A glória que o Pai deu a Ele antes da criação do mundo. Jesus glorioso. E Ele ama revelar a sua glória para nós. Ele ama compartilhar a glória dEle conosco. Ao nos refugiarmos na glória dEle.
Ao fugirmos das trevas, temos abrigo na sua maravilhosa luz. O versículo 7 diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Esse versículo 7 diz o seguinte, irmãos, olha, tendo em consideração que Paulo está falando do evangelho que é mais forte do que ele, mais poderoso do que ele, porém que escolheu se manifestar através dele, um pecador, um ser mortal, um homem feito do pó, ele está falando para nós, olha, nós temos esse tesouro em vasos de barro. Esse tesouro se refere a essa glória que a gente acabou de ver no versículo anterior, de Jesus Cristo habitando, mostrando, revelando a glória, a majestade. Essa palavra para a luz que a gente leu se refere à majestade, a glória se refere ao poder de Deus. Essa luz inacessível, essa luz que transforma. Essa luz é a mesma nuvem, né, que se manifestava à noite, né, a coluna de fogo guiando o povo de Israel no deserto. E Deus, ele escolheu nos revelar sua glória na pessoa de Cristo. E aqui Paulo está falando, olha, como pode isso? Como pode um tesouro tão inestimável, tão valioso que não dá para calcular, incalculável, o Espírito Santo de Deus, puro, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador do mundo, habitando em mim, habitando em você. Paulo está falando, está chamando a nossa atenção aqui. Nós temos um tesouro num vaso que é de barro. Mas ele fala a razão, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. E aí a gente tem que refletir um pouquinho do que significa um vaso de barro. Quem já viu um vaso de barro? Já viram? Vaso de barro? No mundo antigo, um vaso de barro era a coisa mais comum de se encontrar numa casa, tá? Porque um vaso, entenda como um vaso, um recipiente, qualquer coisa que você pode, né, depositar um líquido ou uma substância, né? Alguma coisa sólida, tá bom? Então, um copo pode ser um vaso, tá bom? Uma lixeira pode ser um vaso, uma jarra é um vaso, e tem os vasos também, né, para planta, e tem, né? Então todo recipiente, né, é entendido, né, como um vaso. E o vaso de barro, recipientes de barro eram os mais comuns porque eles eram mais fáceis de se fazer, tá bom? E eles também eram os mais baratos, ou seja, é de barro mesmo, se quebrar não tem problema, né? Ninguém ia ficar chateado se você chegasse na casa dele e derrubasse lá o vaso de barro, né? Porque era o que mais tinha, né? Sem problema. Então, o vaso de barro, a gente entende alguma coisa que não tem muito valor. E é exatamente essa comparação que Paulo faz aqui. Ele está comparando não só, né, Deus ser eterno, nós, né, tão limitados, mas ele está olhando para ele, olhando para nós como um vaso de barro, e ele está falando, olha, esse vaso aqui que Deus fez não foi feito só para conter a minha alma por um tempo passageiro, né? Porque essa tenda vai estar se desgastando e a gente entende que uma hora essa tenda não vai servir mais para nós, certo? E Deus prometeu um corpo eterno que nunca mais vai se decompor, nunca mais vai estragar. Louvado seja o Senhor. Mas Paulo está falando, olha, não foi só para conter a nossa alma que ele deu esse revestimento aqui. Foi para conter também esse tesouro inestimável, que é a presença do próprio Deus. É esse o ponto. Um tesouro num vaso de barro. Entenda o que ele está falando, um tesouro, ou seja, você guarda um tesouro onde? Num cofre, né? As 7 chaves. Você guarda um tesouro num banco. Você guarda um tesouro num lugar que ninguém possa mexer, que ninguém possa roubar, que ninguém, né? Num lugar protegido, num lugar seguro. Ninguém coloca um tesouro num vaso de barro. E é essa a comparação que espanta Paulo, e ele quer que a gente reflita a respeito. Que Deus escolheu colocar esse tesouro, que é o seu Espírito, em nós, vasos de barro, né? Entendendo nesse aspecto do vaso de barro na época, que era barato, né? Não era nenhuma porcelana chinesa, né? Não era nenhum cristal que pudesse, né? Quebrou meu cristal, né? Alguma coisa de grande valor. Não, era barro.
não é para humilhar, né? Não. Mas é para nos fazer entender que Deus escolheu fazer dessa forma para que Ele fosse mais glorificado. Porque se Deus escolhesse, irmão, colocar esse tesouro num lugar seguro, num lugar bonito, num lugar caro, num lugar, né? Legal, bom que vocês chegaram. Se Deus escolhesse colocar esse tesouro em algum lugar que tivesse alguma glória, que tivesse algum valor, Deus não seria aquele que receberia a glória. Deus não seria aquele que receberia toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Seria o vaso. Então, glória a Deus, irmãos, que nós somos vasos de barro, porque Deus é capaz de receber toda a glória que Ele faz através desses recipientes aqui. Paulo está falando, irmãos, eu queria que vocês abrissem os olhos e parassem de se entreter com aquilo que é passageiro, com a beleza desse mundo. Isso vai passar, isso vai acabar. Paulo está falando, irmãos, eu quero que vocês abram os olhos, que vocês possam contemplar de forma tal a glória de Deus na face de Cristo, que vocês, libertos dessa religiosidade, vocês pudessem, contemplando a glória de Deus, refletir a glória de Deus de um modo muito mais impactante para as pessoas à sua volta. Vocês estão aí reclamando de coisas tão pequenas, vocês estão reclamando por tudo, quando o Deus deu esse ministério pelo Espírito dele, Ele depositou esse tesouro inestimável em você, um vaso de barro, para que Ele receba toda a glória. Deus, Ele quer, através de você, refletir a glória dele. As pessoas precisam entender que o vaso de barro só pode refletir mais a glória de Deus. Porque ainda que ele se quebre fácil, a glória de Deus ela vai ser vista por mais pessoas. Nós somos vasos de barro e vasos rachados, porque vasos de barro se racham muito fácil. Vasos de barro são frágeis, vasos de barro são sensíveis. Vasos de barro se sujam tão fácil. O fato de nós sermos vasos de barro não é para que você se sinta inferior, ridicularizado, menosprezado ou com uma espiritualidade menor ou inferior. Não. O vaso de barro é para que você continuamente dê toda a honra e toda a glória ao Senhor. O vaso de barro é porque Ele escolheu colocar esse tesouro inestimável num vaso de barro. Não é porque o vaso de barro é poderoso, é valioso, é grandioso. Amém? É porque Ele escolheu ser glorificado através de um vaso de barro. Então, se alegre em ser um vaso de barro, né? E a gente vai ver a partir, né, dos próximos estudos como Deus ele faz com esses vasos de barro. Ele quebra esses vasos. Ele quebra porque é somente quando o vaso está rachado que o conteúdo que está dentro sai dele. E quando a gente traz esse vaso de barro, né, para o fluir da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus, ele transborda. Esse mesmo Espírito glorioso, ele transborda esse vaso. E aí não é só pelas rachaduras que sai essa glória, mas ela transborda e ela inunda tudo que está à sua volta. E a gente vai ver que numa casa há vasos de honra e de desonra. Há vasos que são, né? Não, esse daí é o que eu escovo o dente, né? Pelo amor de Deus, não vai colocar nada sujo aí dentro, né? E tem aqueles vasos que, não, ali é o lixo, né? Você pode jogar tudo lá, é um recipiente. Então, é claro que não é nessa passagem que Paulo vai explicar os detalhes, mas a gente vai falar disso depois. Mas, irmão, eu quero ler do 8 ao 10 para você, que diz assim, ó, versículos de 8 a 10. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Senhor, Deus, faltam-nos palavras para dizer
o quanto somos gratos, Senhor, pelo Teu amor, ó Deus, por escolher a nós vasos de barro para revelar, não só revelar a Tua glória, mas depositar a Tua glória em nós, Senhor. Senhor, nós somos tão falhos, tão pequeninos, Senhor. E no Teu imenso poder, o Senhor escolheu pessoas assim mesmo, fracas e frágeis, Senhor, para que a glória seja somente Tua. Para que tudo que o Senhor fizer através da nossa vida não seja para a nossa glória, não seja porque somos muito inteligentes, não seja porque somos muito talentosos, ou muito bem dotados, ou somos muito capacitados, ou muito bonitos, ou muito isso. Senhor, o Senhor escolheu-nos como vasos de barro para depositar esse tesouro, Senhor. Exatamente porque por meio da nossa fraqueza, Senhor, o Teu poder é aperfeiçoado em nós. Nossos corações são mais atraídos a Ti, Senhor. Nós desejamos com mais vigor, ó Deus, nos refugiar à sombra das Tuas asas, Senhor. Nos abrigar à Tua luz, Senhor. A luz dessa glória, Deus, que nos transforma, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Nós confessamos, ó Deus, que como vasos de barro somos pecadores, falhos, necessitados, Senhor. Nós precisamos do Teu cuidado, nós precisamos da Tua cura, nós precisamos, ó Deus, do Teu tratar, do Teu polir, ó Deus. Nós precisamos do Teu cuidado, Senhor. Então eu oro, Deus, que nesse momento seja um momento, Senhor, de grande liberdade para nós. Abrimos o nosso coração diante do Senhor e confessar os nossos pecados, Senhor. Sem medo, Deus, nós podemos nos abrir e falar, Senhor, há tantas áreas em minha vida que eu preciso da Tua cura, que eu preciso da Tua boa mão, que eu preciso que essa luz poderosa e transformadora adentre, Senhor, e transforme todos os quartos escuros do meu coração. Senhor, eu estou crescendo, Senhor, mas eu quero mais de Deus em mim. Deus, que nada, nenhuma provação, que Deus, nenhuma situação difícil possa causar os Teus filhos, Senhor, a desistir, ó Deus, a desistir da fé, a desistir de Te seguir, a desistir de Te servir, desistir de amar o Senhor e amar o próximo, Senhor. Senhor, renova, vem ser o nosso renovo essa noite, Senhor. Se nós, ó Deus, temos, Deus, de alguma maneira andado meio que religiosos, Senhor, meio que, Senhor, tentando cumprir, Deus, alguma coisa, que pelo menos as pessoas, à vista das pessoas, a gente não está tão mal assim. Deus, que a gente possa jogar isso fora agora, em nome de Jesus, e cair aos Teus pés de verdade, Senhor. E clamar, e chorar, e dizer, Senhor, sem Ti eu não posso nada. Senhor, Tu és a minha salvação, Senhor. Tu és o meu socorro bem presente no dia da angústia, Senhor. Meu coração está ferido, meu coração está machucado. Seja a minha cura, Senhor. Me transforma para que a Tua glória possa, Senhor, irradiar de uma maneira ainda mais potente, Senhor, à minha volta, Senhor. Senhor, aqueles que estão amargurados, Senhor, que sejam consolados, ó Deus. Aqueles que estão feridos, Senhor Deus, que sejam restaurados, Senhor. Aqueles, ó Deus, que têm se fugido da Tua luz gloriosa, Senhor, que possam se aproximar com ousadia, Senhor, sem medo, Senhor, certos de que o Teu amor não muda por nós, que o Senhor nos conhece e ainda assim escolheu nos amar. O Senhor morreu por nós quando nós éramos tão ignorantes, Senhor. E se por algum acaso, Deus, nós temos descoberto, Senhor, caminhando contigo, caminhando na luz, que nós somos pecadores muito piores do que quando Te conhecemos, isso é tão bom. Isso significa que nós temos nos aproximados ainda mais da luz, porque a gente pode ver com mais clareza quem nós somos, Senhor. Nós podemos ver com mais clareza da onde o Senhor nos salvou, Senhor. E que obra gloriosa o Senhor está fazendo, Deus. Então eu oro, Deus, com toda a liberdade de filho de Deus, lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, Senhor. Ministra aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós vamos servir a ceia do Senhor. Eu peço que você segure para que a gente tome todos juntos.
receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Gostaria de saber se alguém não recebeu a ceia, levanta sua mão, a gente leva até você. Existe alguém? Eu quero que a gente tome o pão e o cálice, mas antes eu gostaria de explicar por que a gente faz isso. Nós fazemos isso porque o pão representa o corpo de Cristo, que foi partido para que nós pudéssemos ser unidos nele, salvos. E esse cálice representa o sangue de Cristo que foi derramado para remissão dos nossos pecados, para que os nossos pecados fossem perdoados, apagados. Então nós fazemos isso em memória, né? Que nós estamos aqui na igreja, nós estamos reunidos como igreja, que nós louvamos, que nós oramos, que nós estudamos a palavra, só por causa do corpo e do sangue de Cristo. Então, tudo na vida do crente, tudo na vida do cristão só faz sentido, essa glória, né, que nós participamos, a comunhão, né, a cada dia com o Espírito Santo. Tudo isso é possível porque o corpo dele foi partido e o sangue dele foi derramado. Então, isso é um estatuto para a igreja, né, até a volta de Cristo. Né? E todas as vezes que nós fazemos, embora na Bíblia não fale que é uma vez por ano, uma vez por mês, uma vez por semana, mas todas as vezes que se reunirem, vocês são livres para fazerem isso. Pelo menos uma vez por semana eu gosto da gente parar tudo e lembrar que realmente nós só somos o que somos por causa da graça de Deus, por causa do corpo e do sangue de Cristo. Amém? Então, irmãos, nesse momento eu gostaria que você que crê no Senhor Jesus, né, e
tomasse essa ceia conosco, né? Nós estamos celebrando a salvação. Quando nós tomamos a ceia, nós estamos relembrando que Jesus Cristo pagou de verdade o preço da nossa salvação, que Ele de verdade tirou do poder de Satanás a nossa vida, que Satanás não tem mais poder sobre nós. E quando nós comemos esse pão, tomamos esse cálice, a gente glorifica a Deus. A gente está falando, glória a Deus que hoje eu tenho Jesus em mim, eu tenho a glória desse ministério do Espírito Santo, por causa do corpo e do sangue de Cristo. É só por causa disso. E nós celebramos, nós glorificamos a Deus. Eu não pertenço mais ao diabo, eu sou de Jesus agora. O preço, irmão, foi alto, foi o próprio sangue dele, mas foi o suficiente para te comprar do poder do diabo para sempre. Então, quando nós fazemos isso, deve haver grande alegria, deve haver grande louvor, deve haver grande festa e reverência, porque um valor inestimável foi depositado num vaso de barro. E quando eu penso nesse vaso de barro, esse é o momento, irmãos, que a gente abre o coração e a gente confessa a fragilidade desse vaso. Quais são as nossas dificuldades, nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, nossas lutas? Quais são as nossas lutas? Eu queria que quando nós aceitássemos Jesus, a gente não pecasse mais, mas isso não é verdade. Nós somos perdoados, nós somos perdoados para sempre, mas infelizmente nós pecamos, que não que queremos, mas somos vasos de barro. Um dia nós teremos um revestimento glorioso, mas até lá nós vamos errar e errar muito. Qual a tua resposta a esse poder, desse amor, independente do que você é capaz de fazer por si mesmo, por conta própria, pela própria força? A minha resposta é cair de novo aos pés dele, irmãos, e glorificá-lo pelo que ele é, e louvá-lo e amá-lo por esse amor que não muda. Eu oro que você faça isso essa noite. Louve ao Senhor. Adore, contemple a glória da majestade dEle, do amor dEle, da verdade dEle, da pureza dEle. Deixa com que a santidade dEle te envolva, te cure, te erga, te sustente, irmão. E se por acaso alguém no nosso meio não conhece Jesus, eu quero fazer um apelo, um convite. Eu quero dizer que Jesus te ama. Eu não sei se você já ouviu o Evangelho algum dia, mas hoje eu sei que você ouviu e ouviu claramente. Jesus te ama e Deus te amou com um amor tão grande que Ele deu o próprio Filho, para que você não morra, para que você não pereça, para que você não passe a tua eternidade longe de Deus. Porque essa vida é passageira. Você não sabe se é até amanhã, até a próxima semana ou daqui a 10 anos que você ainda tem de vida, mas você sabe que um dia vai passar. E aí? E depois disso? Não é verdade? Onde você passará a sua eternidade? Eu quero dizer novamente, Deus te amou tanto, e Ele te fez com tanto amor, que Ele deu o Filho dEle para que Satanás não tivesse mais poder na tua vida. Só que a escolha é sua, de vir para a luz hoje. A escolha pertence a você. Aquele que busca, encontra. Aquele que quer, o Senhor se revela. Você quer? A pergunta é uma só. Você quer? Você deseja? Satanás não tem mais poder sobre a vida daquele que quer Jesus. Eu oro que você queira Jesus hoje. Eu amaria orar por você. Se existe alguém no nosso meio que deseja entregar o coração para Jesus hoje, receber o perdão de Deus e desejar conhecer a pessoa de Jesus de forma tão íntima, que pode ser uma testemunha. Eu sei quem Deus é e o que Ele fez, e o que Ele fez por mim. Alguém, levanta a mão. Eu não vou pedir para você fazer nada de estranho, eu só quero orar por você. Há alguém no nosso meio
que deseja conhecer Jesus, que quer dizer, eu quero o perdão de Jesus. Eu entendi esse evangelho, eu quero viver por esse evangelho. Eu quero que Jesus habite em mim. E se você está aqui, eu vou pedir, coma desse pão, tome desse cálice, porque é um símbolo, é uma representação daquilo que Jesus já fez por você na cruz do Calvário. Mas se você deseja ser essa pessoa que quer conhecer a luz, que quer Jesus habitando em você, não tenha medo, não tenha medo. Ele é um Deus de amor, Ele sabe cuidar de nós. Eu posso dizer isso com toda a certeza, que todo que vem a Ele, Ele não rejeita fora. Que você não tem que ser um vaso limpo para vir a Cristo. Deixa que Ele limpa você, deixa que Ele purifica você, deixa que Ele faça e opere pelo ministério do Espírito Santo. Aquilo que a antiga lei, a antiga aliança era incapaz de fazer, Ele pode fazer através da nova aliança que é no corpo e no sangue de Cristo, que é o ministério do Espírito Santo de Deus. Se existe alguém essa noite, levanta a mão, eu quero orar por você. Existe alguém no nosso meio? Eu não conhecia Jesus, mas eu quero conhecer Jesus. Alguém? Alguém? Amém. Vamos orar então. Vamos todos louvar ao Senhor. Pai, obrigado. Obrigado por esse corpo partido. Obrigado por esse sangue derramado. Obrigado que a gente pode se reunir hoje no Teu nome, Senhor. Vindos de tão longe, Senhor, de tantas partes, Senhor. Nós estamos aqui reunidos por causa do nome de Cristo, Senhor. Porque o Teu corpo foi partido para nos unir em Ti. Porque o Teu sangue foi derramado para nos lavar de todos os nossos pecados, Senhor, passado, presente e futuro. Senhor, nós nunca seremos dignos suficientes de participar dessa glória, de ser um vaso, Deus, digno de receber esse tesouro. Mas o Senhor escolheu, através da obra de Cristo, que essa seria a forma que o Senhor se revelaria a nós e agiria através de nós. Então, obrigado, Senhor. Nós estamos aqui, nós nos rendemos, Senhor, e nós dizemos: louvado seja o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por morrer no meu lugar. Obrigado pelo Teu sangue que me lava e me renova. Esse sangue da nova e eterna aliança. Essa aliança que é nova e é eterna, Senhor, que é baseada em Jesus Cristo e no que o Senhor fez por mim, Senhor. Eu te louvo e eu te agradeço, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Perdoa os meus pecados, Senhor. Purifica-me, Senhor. Traga-me para mais perto de Ti a cada dia, Senhor. Ainda que eu tenha que contemplar, Senhor, a podridão do pecador que eu sou. Eu quero a luz, Senhor. Eu quero Jesus. Eu quero o Senhor reinando em mim, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Coma e beba o cálice e louve ao Senhor, em nome de Jesus.